Sob um céu estrelado, uma jovem sacerdotisa se defende desesperadamente de um bandido ameaçador. Ele zomba, com a espada em punho, dizendo que finalmente a alcançaram. Enquanto ela clama por sua deusa em busca de ajuda, uma voz calma corta a tensão. Um homem de terno escuro os cumprimenta, sua aparição repentina assustando a sacerdotisa e seu agressor, que exige saber sua identidade. Antes daquela noite, no entanto, seu mundo era totalmente diferente. Em um moderno prédio de escritórios, um colega mais jovem, Yamada, convida alegremente o chefe Souya para tomar uma bebida. Souya recusa educadamente o convite, explicando que planeja ir para casa de carro. Yamada insiste, sugerindo outra ocasião, mas Souya permanece firme, afirmando que as poucas festas da empresa realizadas a cada ano são suficientes para ele enquanto se prepara para sair. Ele caminha em direção à saída, um homem definido por seu perfil, 37 anos, solteiro, chefe de seção. Sua avaliação o considera sério, estável e acima da média. Sua principal aversão é simplesmente fazer horas extras. Essa preferência pela solidão se estende à sua vida doméstica. Deitado na cama, ainda totalmente vestido, ele reflete que não tem habilidade para interagir com os outros. Tudo o que ele realmente quer é valorizar seu tempo a sós, mas seu mundo tranquilo é abruptamente estilhaçado. Seus olhos se abrem para um céu noturno desconhecido. Ele se encontra sentado sob uma grande árvore, ileso, questionando-se se está a vida após a morte. Sua confusão se transforma em choque absoluto quando ele olha para cima e vê duas luas brilhando sobre ele. A visão impossível desencadeia uma dor lancinante em sua cabeça. Uma imagem fugaz, o rosto aterrorizado da sacerdotisa, passa por sua mente, fazendo-o agarrar a têmpora e gemer em agonia. A visão desaparece, deixando-o caído contra o tronco da árvore, recuperando o fôlego. Um suspiro pesado escapa dele, um som de pura incredulidade e exaustão. Enquanto ele permanece sentado, com a mão enluvada apoiada na casca áspera, os fragmentos de memória começam a se conectar. Um sorriso fraco e consciente toca seus lábios enquanto uma percepção surge. É isso mesmo. É tudo real. Ele para diante de uma árvore colossal e luminosa, uma sensação de chegada estabelecendo-se sobre ele. Olhando para a paisagem desconhecida, mas ressonante, ele murmura para si mesmo que supõe que poderia finalmente dizer que está em casa. O sentimento desencadeia uma memória de 2 décadas atrás. Sua mente volta ao momento em que sua vida terminou e começou de novo, um olhar de choque em seu rosto mais jovem enquanto ele se jogava na frente de um caminhão para salvar uma mãe e uma criança. Ele se lembra de despertar em outro mundo, um estudante do ensino médio diante de uma deusa. Ela explicou que, após sua morte no acidente de trânsito, deveria transportar apenas sua alma. No entanto, ela acabou invocando seu corpo inteiro, pedindo-lhe para salvar o mundo dela. Sua versão mais jovem não aceitou o pedido de bom grado. Ele questionou por que teria que salvar o mundo, afirmando que nunca pediu para ser invocado e que teria sido mais feliz se simplesmente tivesse morrido. Ele confessou que não se dava bem com o padrasto e que vinha fazendo seus próprios pedidos de ajuda aos deuses. Suas palavras amargas levaram a Deus às lágrimas. Ele se lembra que, depois disso, começou sua jornada e conheceu companheiros, mas o Souya do presente balança a cabeça em frustração. As memórias do que aconteceu depois daquele ponto ainda não são claras. Ele afasta os pensamentos fragmentados, voltando sua atenção para as 2 luas no céu noturno. 20 anos se passaram desde que ele foi transferido. Um pensamento estranho e repentino lhe ocorre. Ele gostaria de escrever uma carta de demissão. Com esse novo propósito, ele caminha por um longo tempo, procurando por uma cidade familiar. Sua resistência não é mais a mesma, e ele se senta para descansar. Ele nota, no entanto, que seus sapatos sociais são incrivelmente confortáveis para caminhar, o que lhe parece estranho. A percepção se aprofunda quando ele toca o paletó. O tecido também é confortável demais. Uma sensação de impossibilidade o invade enquanto ele entende que algo está fundamentalmente errado com sua vestimenta. Suas mãos enluvadas procuram dentro do paletó e encontram algo inesperado. Ele retira um envelope branco e limpo contendo uma carta dobrada. Ele desdobra o papel, revelando uma caligrafia elegante. Por alguma razão que ele ainda não consegue entender, a deusa havia notado os detalhes para ele. Ele continuou a ler a carta da deusa, que explicava ter preparado o equipamento certo para ele. Compreendendo seus métodos indiretos, ele abriu um pequeno estojo e encontrou um par de óculos dentro. A mensagem detalhava que seu terno, sapatos e óculos foram todos feitos sob medida por ela. Cada item estava imbuído com poderes de alto nível de fortalecimento, proteção e restauração. Os óculos, especificamente, foram aprimorados com habilidades de tradução e detecção de pontos fracos. Com esses presentes concedidos, a nota da deusa afirmava que não lhe daria mais nada, conferindo aos óculos o nome dramático, óculos demoníacos. Ele soltou um pequeno bufo divertido com o nome. A carta era assinada pela deusa Elis, e uma imagem dela escrever passou por sua mente. Suas palavras finais expressavam uma esperança sincera de revê-lo depois de tanto tempo. Ele reconheceu sua gratidão, mas o sentimento foi imediatamente seguido por uma explosão de riso descontrolado. Seu riso diminuiu enquanto ele se sentava em um afloramento rochoso, examinando a carta mais de perto. Ele notou, com certo divertimento, que a caligrafia dela ainda era ruim, e então continuou a ler enquanto a carta admitia que ela tinha um pedido egoísta a fazer. O pedido egoísta foi então revelado. Ela estava pedindo que ele salvasse o mundo novamente. No entanto, ela declarou que não lhe contaria sobre a atual crise global, insistindo que ele deveria descobri-la por si mesmo se escolhesse embarcar na jornada. Ele considerou o apelo dela, lembrando-se da oferta na carta de que ele poderia simplesmente retornar ao seu próprio mundo se recusasse. Depois de 20 anos, ele tinha suas próprias preocupações e decidiu que precisava de tempo para pensar.
Seus pensamentos então se voltaram para o nome peculiar de seus óculos, imaginando se a parte demoníaca era uma alfinetada em algum aspecto de sua personalidade que ela não gostava. Enquanto perdido em pensamentos, ele notou sua visão melhorando significativamente. Decidido a encontrar um lugar para ir, sua decisão foi interrompida por um grito desesperado vindo de baixo. Uma jovem sacerdotisa fugia pela mata, perseguida por um grupo de homens que gritavam que finalmente a haviam alcançado. Eles rapidamente cercaram a sacerdotisa encurralada. Ela, desafiadoramente, os advertiu para pararem, declarando que seriam punidos. Os bandidos não se abalaram, um disse cruelmente que não havia problema em chorar, enquanto o outro discutia como deveriam decidir a ordem. Eles a ameaçaram, avisando que qualquer resistência resultaria em arruinarem sua pele. Ela clamou pela deusa, por qualquer um que pudesse ajudar. Perto dali, Souya observava a cena, notando internamente que era um clichê clássico e que os bandidos eram um caso perdido enquanto ele apertava um punhado de grama. Ele adentrou a clareira, desejando-lhes calmamente uma boa noite. Quando um dos bandidos exigiu saber quem ele era, Souya simplesmente se apresentou como um funcionário de escritório que estava de passagem, para a surpresa da sacerdotisa. Sua vestimenta moderna apenas confundiu os rufiões. Um deles começou a zombar de suas roupas estranhas, dizendo-lhe para deixá-los em paz. Antes que o bandido pudesse terminar a frase, Souya moveu-se como um borrão e o atingiu em cheio no rosto, mandando pelos ares. Ele parou ao lado do homem caído, perguntando-se com indiferença se o havia atingido com muita força. Virando-se para a sacerdotisa, ele a instruiu a deixar o local imediatamente. Atordoada, mas obediente, ela concordou em fugir. Antes que ela pudesse escapar, os bandidos restantes, liderados por seu chefe de cabelo desgrenhado, o cercaram. O líder zombou, questionando se Souya realmente acreditava que poderia derrotar todos eles desarmado. A sacerdotisa observava à distância enquanto o líder perguntava zombeteiramente se o homem de óculos estava tentando ser um aliado da justiça. Internamente, Souya descartou a ideia, pensando consigo mesmo que ele só queria ser popular com os jovens. Ele encarou a ameaça furiosa do líder dos bandidos, uma promessa de matá-lo e arrancar os óculos de seu rosto, com um sorriso frio. Ajustando a armação, Souya pensou consigo mesmo que a situação estava finalmente começando a ficar divertida. O líder, enfurecido, avançou com um golpe selvagem de sua espada. Souya desviou do ataque com facilidade. Enquanto o bandido tropeçava ao passar por ele, Souya calmamente avaliou a tentativa como valendo meros 60 pontos, observando que, embora a mira não fosse ruim, a lâmina jamais o alcançaria. Sua condescendência levou o líder ao limite. Gritando de fúria, o bandido atacou novamente, acreditando ter visto uma abertura. Para seu completo choque, Souya parou a espada em pleno ar, segurando a lâmina entre os dedos enluvados enquanto uma luz fraca emanava do ponto de contato. Segurando a espada com firmeza, Souya admirou seu terno, notando que era bem feito. O líder dos bandidos olhava incrédulo, percebendo que o traje era um equipamento mágico com um nível incrível de reforço. Souya então voltou seu olhar frio para o homem e perguntou se seu comentário anterior sobre algo sujo era uma autodescrição. Ele permaneceu imóvel enquanto o líder dos bandidos, enfurecido, gritava sua intenção de mirar em sua garganta. Com eficiência rápida e brutal, ele enterrou o punho no estômago do homem, um cálculo silencioso passando por sua mente, 20 pontos. Enquanto o bandido caía no chão, Souya criticou calmamente sua técnica, explicando que não se deve gritar o alvo a menos que seja uma finta. O bandido, agarrando a barriga, entendeu a enorme diferença de poder entre eles. Ele tinha que escapar. Desistindo, ele se levantou desajeitadamente para fugir. Sua fuga foi interrompida abruptamente. Um grito gutural saiu da garganta do bandido enquanto Souya, movendo-se com uma velocidade ofuscante, brandiu a espada capturada em um arco limpo, cortando a perna do homem logo abaixo do joelho. O homem desabou, seus gritos de agonia ecoando pelo campo. Souya o observava, com uma expressão indecifrável enquanto ajeitava os óculos. Ele notou a reação do homem, ponderando em voz alta se a dor intensa era devido a um ferimento antigo ter sido atingido. Ele se aproximou do líder caído, confirmando que ele era o último que restava. O bandido, fazendo uma careta de dor, tentou se render, admitindo que não esperava ser poupado. Souya descartou a ideia, comentando que não havia nada de estranho no resultado. O homem parecia um veterano, mas seu nível era simplesmente baixo demais. Com uma finalidade fria, ele informou ao bandido que seu ferimento era permanente, ele nunca mais seria capaz de segurar uma arma. O líder dos bandidos avança com um rugido, brandindo sua arma. Souya desvia do ataque com facilidade, notando a boa mira do homem. Ele reflete que, se sabe onde um oponente está mirando, preparar um contra-ataque é simples. Enquanto pensa, ele acerta um soco de luva no maxilar do bandido. A força do golpe envia uma onda de choque pelo rosto do líder dos bandidos, parando-o abruptamente. Antes que seu oponente possa se recuperar, Souya salta no ar e desfere um chute poderoso. O líder dos bandidos é jogado ao chão, completamente derrotado, enquanto Souya aterrissa e se posta sobre seu adversário caído. O homem derrotado geme em agonia, admitindo que Souya é forte demais. Uma notificação aparece no ar, concedendo a Souya 50 pontos por sua vitória. Olhando para o bandido incapacitado, Souya declara que a luta acabou. Ele comenta que, embora admire o espírito do homem ao tentar um único ataque crítico, segurar sua arma com tanta força o deixou completamente exausto. Sua vitória é interrompida por uma percepção súbita e arrepiante. Havia mais um. Ele vira a cabeça bruscamente e vê Mia, com as mãos amarradas, mantida cativa pelo segundo bandido.
Ela se desculpa por ter sido pega, e Sawyer se amaldiçoa por ter sido um completo idiota. O bandido de gorro grita com Sawyer, chamando-o de idiota de óculos e avisando para não se mover enquanto ele escapa. Sawyer responde calmamente que não fará nada e implora pela libertação da garota. Seu captor não se convence, gritando que não acredita nele. Ele lembra Sawyer de sua ameaça anterior de deixá-los incapazes de se recuperar, acusando-o de ser um mentiroso. Mia de repente fala, tentando acalmar a situação. Ela afirma ser apenas uma garota desajeitada e diz a Sawyer para não se preocupar com ela. Em seguida, agradece por sua ajuda e pede desculpas, tudo isso enquanto Sawyer observa com uma expressão séria e indecifrável. Apesar do perigo, Mia sorri com confiança, certa de que as coisas vão dar certo. Seu captor, no entanto, permanece tenso. Ele ordena ao cara de óculos que levante as mãos e não faça movimentos suspeitos. Sawyer obedece, erguendo as mãos lentamente, mas avisa com uma intensidade fria, não se atreva a tocar na garota. Ele mede a distância até seu alvo, 50 metros. Era exatamente o alcance que ele estava esperando. Com os itens em suas mãos refletidos em seus óculos, ele ativa uma habilidade. Um flash de luz brilhante envolve tanto ele quanto o bandido enquanto ele executa uma transferência de matéria, trocando instantaneamente de lugar com ele. Sawyer agora segura a sacerdotisa, deixando o captor sozinho e perplexo. Segurando a jovem assustada, ele pergunta gentilmente se ela ficou com medo e se está bem. Com um leve rubor, Mia afirma baixinho que sim. O bandido agora desarmado foge aterrorizado, gritando que Sawyer é um monstro. Do chão, o líder derrotado observa incrédulo, questionando-se se Sawyer é um mago. Sawyer se dirige calmamente ao líder, lembrando de que ele se recusou a negociar. Ao seu lado, Mia oferece seus sinceros agradecimentos. Sua atenção, no entanto, se volta para o homem em fuga. Ele declara que não o deixará escapar, afirmando que, por ter ferido levemente seu orgulho, o homem pagará com a própria vida. Um sigilo brilhante se forma enquanto ele levanta a mão, ordenando que uma serpente demoníaca rastreie e devore seu alvo. Uma enorme construção serpentina de pura energia, uma bala mágica da serpente rastreadora, se materializa e avança pelo ar. O bandido em fuga só consegue gritar enquanto o projétil mágico se aproxima dele implacavelmente. Com as ameaças neutralizadas, ele se vira para a jovem. Ele menciona que precisa arrumar a bagunça antes de se apresentar formalmente como Sawyer e perguntar o nome dela. Ela responde que seu nome é Mia e que serve como sacerdotisa no santuário da deusa Mãe Terra. Ela se curva profundamente, agradecendo-lhe novamente por salvá-la. Sawyer responde calorosamente, dizendo que é um prazer conhecê-la. Mia explica que a situação foi muito assustadora, especialmente quando ela tentou pregar para os homens e eles se recusaram a ouvir. Enquanto ela fala, Sawyer imagina uma cena muito mais inocente dela pregando para uma multidão de crianças adoradoras. Os bandidos capturados agora estão presos por uma restrição demoníaca. Os laços mágicos se apertam, fazendo o líder gemer que, não importa a justificativa, aqueles que cometem erros sofrerão uma dor insuportável. Mia agradece a Sawyer por seu trabalho árduo. Ele olha para suas mãos enluvadas enquanto um leve rastro de energia se dissipa, informando-a de que confiscou as armas deles. Ao fundo, o grupo de bandidos subjugados está amarrado. Ele aceita a xícara de chá que lhe é oferecida, expressando sua gratidão e admitindo que no momento não tem fundos para sua jornada. Seu olhar então recai sobre um sabre ocidental próximo, e ele comenta que parece útil o suficiente para usar por enquanto. Enquanto saboreia a bebida, ele se surpreende ao saber por Mia que é um chá de flores silvestres, feito de menta que ela mesma colheu no prado. Ele pergunta se ela está familiarizada com plantas selvagens, e ela responde que sabe apenas um pouco. Sua expressão então muda para uma de preocupação. Ela pergunta se ele foi ferido durante a luta, lembrando que parecia ter sido atingido no peito. Ela confessa que queria usar o rito sagrado de recuperação nele, mas não conseguiu encontrar o momento certo para fazê-lo. Ela baixa o olhar, com a voz cheia de autorrecriminação ao admitir que se sente como uma sacerdotisa desqualificada por sua hesitação. Sua determinação de repente se firma, e ela implora que ele a deixe tratá-lo. Ele tenta assegurá-la de que não está gravemente ferido, mas ela insiste, preocupada que o ferimento possa ser pior do que parece. Ele cede, pensando consigo mesmo que, embora ela seja teimosa e ingênua, também é uma pessoa boa e atenciosa. Ele levanta a camisa, revelando um grande hematoma escuro se formando em seu flanco, assustando-a. Ele examina o ferimento, notando que não é muito doloroso. Ele deduz que suas roupas, que parecem ser feitas com magia, devem ter absorvido a maior parte do choque do golpe. Apesar disso, ele admite que o ferimento pode ser grave e concorda em deixar Mia ajudar. O rosto dela se ilumina imediatamente de alegria enquanto ela se prepara ansiosamente para começar a cura. Ela invoca a deusa Mãe Terra, orando por um milagre de cura. Uma luz brilhante envolve seu flanco, e o hematoma desaparece completamente. Ele olha para sua pele sem marcas, agradecendo tanto a Mia quanto a sua deusa pela recuperação. Ele finalmente entende. Ele percebe que Mia é uma sacerdotisa da deusa Mãe Terra, uma divindade da fertilidade e do amor, e que ela está atualmente no meio de seu treinamento espiritual. Ele considerou a situação de Mia, pensando que seria melhor para ela encontrar amigos na Guilda dos Aventureiros. No entanto, ele reconheceu que nem todos ali eram confiáveis, mesmo que atividades ao ar livre e pregação fossem empreendimentos geralmente positivos. Em resposta, Mia revelou que já havia se registrado na guilda, apresentando seu cartão oficial. A visão despertou uma memória em Sawyer, que comentou que ele também já fora um aventureiro. Ele acrescentou que os homens que a abordaram seriam quase certamente expulsos por suas ações. Ela confirmou que teve o mesmo pensamento ao se juntar, acreditando que poderia encontrar amigos rapidamente.
No entanto, ela explicou que uma sacerdotisa talentosa é uma raridade. Como tal, elas são frequentemente muito requisitadas e há poucas disponíveis. Como resultado, muitos aventureiros a abordaram na guilda. Ela recusou as ofertas deles, mas eles foram persistentes. A insistência deles a deixou nervosa e envergonhada, tornando ainda mais difícil recusá-los. As propostas haviam sido extremas, com alguns querendo formar uma religião em seu nome e outros simplesmente pedindo um encontro. Sooya comentou que um relacionamento assim seria realmente terrível, mas depois acrescentou que, pessoalmente, não se importaria. Mia reagiu com choque, exclamando que não poderia fazer isso de jeito nenhum. Ela esclareceu que não pode separar a deusa mãe terra de sua vida. Sooya admitiu que também não é bom com pessoas e sugeriu que ela poderia acabar odiando. Antes que ele pudesse terminar, Mia insistiu que ele é diferente. Olhando nos olhos, ela declarou com convicção que jamais poderia odiá-lo. Afinal, ele havia salvado sua vida. Ela acrescentou que estava feliz por ele confiar nela, apesar de terem acabado de se conhecer. Um momento passou, e Mia mudou de assunto, perguntando sobre os planos dele. Sooya explicou sua intenção de viajar para o leste em direção a uma cidade específica. Mia observou o tempo agradável, e então refletiu que a alegação dele de não ser uma boa pessoa o tornava um pouco perigoso. Ele confirmou o palpite não dito dela. Seu destino era o estado. Para sua surpresa, Mia revelou que o estado também era sua principal área de atividade. Enquanto Sooya olhava um mapa da região, um sentimento de nostalgia o invadiu. Ele ponderou internamente que a sensação de ser necessário não era desagradável, questionando-se se essa era a intenção dela. Ele então sugeriu que eles poderiam fazer da cidade sua base de operações. Ele confirmou com Mia que ela não tinha fundos para sua aventura, admitindo que suas próprias esperanças de saquear os bandidos haviam sido frustradas, pois eles não carregavam dinheiro. Mia ponderou por um momento antes de se pronunciar. Com uma súbita explosão de determinação, ela apontou um dedo e declarou que cuidaria de Sooya-san, prometendo alimentá-lo. Sua sinceridade era clara enquanto explicava seu desejo de agradecê-lo por salvá-la, mas seu pedido foi chocante. Ela pediu que ele se tornasse seu cafetão. A palavra deixou Sooya completamente perplexo, questionando como ela poderia sequer sugerir tal coisa, embora ele reconhecesse que a ajuda dela seria de fato útil. Ele questionou como uma devota da deusa Mãe Terra poderia conhecer tal termo. Sem se abalar, Mia anunciou orgulhosamente que tinha economias suficientes para sustentá-los por cerca de um mês. Após um momento de consideração, ele aceitou a oferta dela, pedindo a Mia-chan que cuidasse dele por um tempo. Ele garantiu que resolveria seus próprios problemas financeiros em breve e pretendia pagá-la em dobro. Mia pareceu satisfeita com a resposta dele. Com um leve sorriso, ele disse que contava com ela. Ela sorriu de volta, expressando sua própria empolgação em trabalhar com ele. Eles selaram sua nova parceria com um aperto de mãos. Enquanto iniciavam sua jornada juntos pelos campos abertos, Sooya riu, esclarecendo que seu entusiasmo não era direcionado à perspectiva de pagá-la o dobro do valor. No sudoeste do continente fica Ilstad, uma cidade murada conhecida como fonte de materiais de monstros. É aqui, no portão oeste da cidade, que Sooya e Mia finalmente chegam após uma longa jornada. Mia anuncia a chegada deles a Sooya, que a responde com uma expressão cansada, admitindo que está exausto de andar o dia todo. Enquanto caminham pelas ruas da cidade, ele comenta que tudo parece nostálgico. Ele revela que seu conhecimento do lugar é de 20 anos atrás e reflete que deveria explorar para preencher as lacunas. Ele então pergunta a Mia se uma loja de waffles específica na praça central ainda existe, indicando uma surpreendente familiaridade com a cidade. Ouvindo isso, ela pergunta animadamente se ele quer ir lá agora. Ele começa a concordar, mas se interrompe com uma risada, rapidamente descartando a ideia. Ele explica que está sem dinheiro e não está em posição de pedir nada. Ela não dá atenção à desculpa dele. Com uma expressão determinada e alegre, ela insiste, declarando, vamos para a loja de waffles. Enquanto ela os guia, ele nota em particular a teimosia dela. Ela esclarece que quer pagar para ele e que também quer waffles para si, garantindo que ele não seria um empecilho. A sinceridade dela o convence, e logo eles chegam a uma pitoresca praça da cidade, centrada em torno de uma grande fonte de pedra. O destino deles, no entanto, está fechado. O semblante alegre de Mia se transforma em decepção, e ela se desculpa por tê-lo forçado a vir. Sooya a tranquiliza, dizendo que, embora seja uma pena, ele aproveitou a jornada com ela de qualquer maneira. Mais tarde, depois de terem comido, Mia pergunta o que devem fazer a seguir. Sooya sugere que é hora de descansar. Ele então menciona as 2 refeições que ela forneceu, afirmando seu princípio de não dever nada a ninguém. Ele insiste que deve anotar essa dívida, mas depois esclarece que a ajuda que ela lhe deu antes é um assunto totalmente diferente, uma dívida que ele sente que nunca poderá pagar de verdade. A seriedade de sua declaração parece pesar sobre Mia, que olha para baixo com uma expressão sombria enquanto caminham. Sooya continua a falar, seu tom sério enquanto explica sua perspectiva sobre a situação deles. Suas palavras, no entanto, acabam tendo um efeito profundo. A expressão de Mia muda para uma de puro espanto enquanto ela exclama o quão incrível ele é. Com um sorriso confiante, Sooya garante a ela que está ali para resolver a situação. Enquanto um trovão retumba à distância, Mia olha para o céu, sentindo as primeiras gotas de um aguaceiro. Ela percebe a chuva e chama por Sooya, insistindo para que se apresse, pois a tempestade parece que vai ficar forte. Eles encontram abrigo bem a tempo da chuva se intensificar. Sooya remove seus óculos para limpá-los com um lenço, comentando sobre a repentina tempestade antes de se virar para perguntar a Mia se ela está bem. Ela pede desculpas, um pouco sem graça, mencionando que seu cabelo está um pouco molhado.
Ele a tranquiliza, dizendo para não se preocupar e explicando que suas roupas são projetadas para secar sozinhas. Ao colocar os óculos de volta, ele a elogia, dizendo que o visual úmido combina com ela. Agradecendo, Mia dá um tapinha gentil em seu ombro e pergunta se ele é um mago, curiosa sobre seu trabalho anterior. Soia sorri enigmaticamente, respondendo que é um segredo, mas confirma que seu antigo emprego era muito mais estável e sólido do que ser um aventureiro. Ele continua, refletindo que seu desaparecimento abrupto provavelmente causou algum caos e que a compensação era muito boa. Com uma expressão séria, ele conclui que não está mais interessado naquele mundo, deixando Mia ponderar suas palavras enquanto eles ficam diante de uma porta. A dupla entra em uma estalagem, onde um homem de aparência amigável atrás do balcão os recebe. Ele cumprimenta Mia calorosamente, e ela responde que já faz um tempo. O estalajadeiro pergunta se ela estava colhendo ervas selvagens de novo, e ela confirma com um sorriso que conseguiu voltar em segurança, apesar de alguns problemas. Ele a aconselha a ter cuidado, mencionando rumores de bandidos aparecendo nos campos. Enquanto Mia concorda em ser mais cautelosa, o estalajadeiro os informa que, devido à chuva, uma onda de clientes deixou apenas um quarto disponível para a noite, para a surpresa dela. O estalajadeiro esclarece que é um quarto de solteiro e deixa a decisão para eles. Ele então faz uma oferta gentil de cobrar por apenas uma pessoa se eles decidirem compartilhar. Soia olha para uma Mia corada, aguardando sua resposta. Ela se vira para Soia, perguntando o que ele planeja fazer. Ele gesticula em direção ao quarto, insistindo que ela deveria ser a única a dormir lá, já que ela é quem está pagando. Mia protesta, preocupada que ele não tenha descansado desde a batalha, onde gastou tanta energia usando um feitiço poderoso. Indiferente, Soia fecha os olhos e afirma que simplesmente meditará até o amanhecer. Ele pergunta o que Mia planeja fazer, e ela responde com uma expressão serena, afirmando sua intenção de orar para a Mãe Terra até o amanhecer. Sua preocupação então se volta para ele, sugerindo que ele deveria pelo menos passar a noite para recuperar sua mana. Dentro da estalagem, Soia daqui confronta Mia, chamando-a de teimosa e descartando a ideia dela como ridícula, muito parecida com sua própria sugestão de meditação. Enquanto discutem, o estalajadeiro intervém, tentando chamar a atenção deles. Ele pendura uma placa de plotado na porta, informando-os que o último quarto acabou de ser reservado de qualquer maneira. Com um suspiro, ele sugere que eles deveriam pelo menos dar uma olhada, na esperança de pôr um fim à disputa. O quarto é simples, contendo apenas uma cama de solteiro, uma pequena mesa e uma cadeira. Soia comenta que isso é o que se pode esperar por 5 moedas de prata. Ele se vira para Mia, perguntando qual deveria ser o próximo passo deles. A resposta dela é um guincho assustado. Um rubor profundo se espalha por seu rosto enquanto ela observa o aposento apertado, gaguejando que o quarto é ainda menor do que ela havia imaginado. Ele, no entanto, permanece perfeitamente composto. Enquanto pendura o paletó, Soia afirma claramente que não tem escrúpulos em dormir ao lado dela e não vê nada de errado com o arranjo, deixando a decisão final para ela. Ele então oferece uma alternativa. Se ela preferir, ele lhe daria a cama e sairia. Com isso, ele se senta na beirada da cama, e a estrutura rende sob seu peso. Após um momento de hesitação, Mia concede baixinho que não se importa, raciocinando que não há outra escolha. Soia desvia o olhar, reconhecendo para si mesmo que, embora pareça estar se aproveitando da bondade dela, a situação deles não deixa muitas opções. Ela começa a racionalizar a decisão em voz alta, lembrando a si mesma que está chovendo muito e que o estalajadeiro confirmou que era o único quarto disponível. Sem outra escolha, ela conclui que é assim que deve ser. Soia escuta, um engolir em seco silencioso traindo um pingo de sua própria atenção. De repente, um grande estrondo ecoa do lado de fora, sacudindo o quarto. É o som de fogos de artifício. Uma constatação ocorre a Soia. Ele se vira para uma Mia confusa e, com um sorriso pequeno e deslocado, deseja a ela um feliz 4 de julho. Nos limites apertados de uma cama de solteiro, Soia e Mia deitam-se de costas um para o outro, uma tensão palpável preenchendo o pequeno espaço entre eles. Ela pede baixinho para que ele não a veja como uma garota leviana, com o rosto corado ao admitir que é a primeira vez que dorme ao lado de alguém. De olhos fechados, ele a tranquiliza, afirmando que não a vê dessa forma e que a situação deles é apenas o resultado de uma série de eventos infelizes. A conversa continua enquanto tentam racionalizar a situação. Mia se culpa por tê-lo arrastado, mas Soia argumenta que, se ele não tivesse se lembrado da loja de waffles, eles teriam conseguido se registrar antes da chuva começar. Eles concordam que o quarto é apertado, mas é uma situação que precisam aceitar. Mia então muda de assunto, perguntando a Soia sobre seus planos para o dia seguinte e mencionando sua própria necessidade de ganhar dinheiro visitando a guilda. Ele decide imediatamente que irá com ela. Ao ouvir isso, Mia admite que não está muito animada com a ideia, pois há algumas pessoas na guilda que ela preferiria não encontrar. Seu olhar se suaviza enquanto ele reflete sobre seu próprio descuido, admitindo que subestimou os perigos de viajar sozinho como um aventureiro. Ele conclui que, independentemente de suas escolhas terem sido certas ou erradas, foram elas que os levaram a se encontrar. Ele então estende a mão, sua mão enluvada segurando a dela com delicadeza. Ele diz a ela que, se este é o resultado, então ele não tem arrependimentos. Ela reconhece silenciosamente a verdade em suas palavras. Sua expressão se suaviza em um sorriso gentil. Ela pensa consigo mesma que, se não tivesse agido de forma tão imprudente, nunca o teria conhecido. Embora saiba que é apenas uma reflexão tardia, o pensamento lhe traz paz. Ao seu lado, Soia já adormeceu. Ela agradece silenciosamente pelo dia e lhe deseja uma boa noite. Ele, cobrindo um bocejo, diz que é hora de dormir e a aconselha que é melhor evitar atividades perigosas sozinha. Do lado de fora da estalagem, a chuva continua a cair.
A voz de Zoe ecoa seu sentimento anterior, agradecendo a Mia por forçá-lo a ficar no quarto e desejando-lhe boa noite mais uma vez. Mais tarde, enquanto um relógio marca os minutos na mesinha de cabeceira, Mia dorme profundamente. Zoe, no entanto, está deitado acordado, com os olhos abertos na escuridão, uma expressão pensativa no rosto. Ele estava acordado até que a voz de Mia cortou o silêncio. Ela perguntou se ele estava com dificuldade para dormir, desculpando-se rapidamente caso tivesse acordado. Ele se mexeu um pouco, perguntando o que havia de errado. Mia confessou que não conseguia dormir, especulando que os acontecimentos do dia eram a causa. Ela então perguntou se ele se lembrava de um momento específico de mais cedo, comentando sobre como já era tarde. Ele começou a intervir, mas ela continuou a falar. Ela explicou que essa era a razão de sua inquietação. Ela estava se sentindo doente e esperava se sentir da mesma forma amanhã. Ele reconheceu silenciosamente a condição dela. Por causa disso, Mia concluiu, ela tiraria uma folga do lançamento de amanhã. No quarto que dividem, Mia senta-se na cama, incapaz de descansar. Ela confessa a Zoe que não consegue parar de pensar em algo, mesmo sabendo que deveria estar descansando o corpo. Zoe, também acordado, pede desculpas por acordá-la. Ele então pronuncia o nome dela, e ela se encolhe ao ouvi-lo. Ela pergunta se ele se importaria de responder a uma pergunta. Ele se senta e explica que existe uma maneira de fazer alguém cair em um sono profundo usando um feitiço. Ele esclarece que, a menos que seja despertada por um feitiço de alarme, dor intensa ou um forte impacto, uma pessoa sob seu efeito não acordará com um simples chacoalhão. Seus olhos se arregalam de apreensão enquanto ela processa as palavras dele. Com um olhar de vulnerabilidade, ela pergunta diretamente se ele fez algo com ela depois que ela adormeceu. Ele confirma calmamente a suspeita dela, afirmando que ela não teria acordado, não importando o que ele fizesse com ela. Mia abaixa o olhar, com uma expressão perturbada enquanto absorve a gravidade da confissão dele. Após um momento de silêncio, ela dá seu consentimento com um pedido baixo. Ok, por favor. A confiança dela é desconcertante para Zoe. Ele reflete que, embora a incapacidade dela de dormir seja um problema que ele deve resolver, receber uma confiança tão completa é assustador. Ele pensa que talvez fosse mais saudável para ela se tivesse simplesmente recusado. Decidido a ajudar, ele a instrui a relaxar, avisando que uma vontade forte pode interferir na magia. Colocando a mão sobre ela, ele invoca um feitiço para um sono tranquilo. Uma luz suave envolve Mia, e ela sucumbe imediatamente a um sono profundo. Com sua tarefa concluída, Zoe deseja boa noite a Mia adormecida. Um bocejo profundo escapa dele ao sentir o custo do feitiço. Ele percebe que atingiu seu limite depois de usar tanta mana e desaba em seu próprio travesseiro, adormecendo instantaneamente. Com o passar do tempo, a primeira luz do amanhecer começa a filtrar-se pela vidraça da janela. Apesar da poderosa magia destinada a mantê-la adormecida, Mia está acordada. Ela está deitada de lado, observando a forma adormecida de Zoe com uma expressão pensativa, encolhendo-se ligeiramente. Ela o observou enquanto ele finalmente se mexia, sua expressão uma mistura de alívio e tristeza. Com uma voz baixa, ela lhe disse que ele havia mentido. Ele prometeu tirar apenas um dia de descanso, ela o lembrou, mas na verdade ficou inconsciente por 2 dias inteiros. Olhando para baixo, ainda exausto por seu sono prolongado, Zoe conseguiu apenas emitir uma concordância simples e silenciosa. Zoe acorda em sua cama e encontra Mia já vestida, de pé ao lado. Ela lhe deseja bom dia e pergunta como ele dormiu. Com um sorriso, ela agradece, explicando que dormiu profundamente pela primeira vez em muito tempo. Em seguida, ela expressa sua preocupação, observando que o fez usar ainda mais de sua mana e pergunta se ele está se sentindo cansado. Enquanto se veste, seu corpo estala subitamente de dor. Ele explica que não sobrecarregava sua magia há algum tempo, o que resultou em uma tensão de mana. A condição, ele detalha, envolve um forte fluxo de mana que estimula o corpo e causa uma dor surda e persistente. Mia, preocupada, pergunta se ele está bem e oferece tratamento médico, mas ele percebe o quão exaustiva a magia do sono pode ser. Ele fecha os olhos, acrescentando que a tensão também causa dor muscular e que provavelmente levará alguns dias para sarar naturalmente. Mia pergunta se faz muito tempo desde a última vez que ele se exercitou, e ele concorda. Ela sugere, em tom de brincadeira, que ele não é uma pessoa matutina e, com um grande bocejo, ele reflete que seu estado atual pode ser karma por ser tão preguiçoso. No momento em que ele está prestes a sair, Mia chama seu nome de outro quarto, pedindo que ele espere um momento, pois ela tem algo para ele. Ele se vira, comentando internamente sobre a energia incansável dela, que ele atribui à sua juventude. Ela preparou café e lanches. Ela pergunta se ele gostaria de um pouco de leite com o café, e ele responde que aceita se ela tiver. Com um sim entusiasmado, Mia despeja o leite, espirrando um pouco na xícara enquanto Zoe observa, momentaneamente sem palavras. Eles se sentam para saborear suas bebidas. Mia toma um gole e declara que está delicioso. Zoe explica que, de onde ele vem, café com tanto leite é chamado de café all light e é considerado uma bebida para crianças. Ele rapidamente se desculpa, esclarecendo que era apenas sua opinião pessoal. Ela cora, pensando consigo mesma que estava realmente delicioso, mas se pergunta se adicionou leite demais, sentindo-se um pouco infantil. Mudando de assunto, ela observa o bom tempo e sugere que eles sigam para a Guilda dos Aventureiros após a refeição. Zoe concorda, confirmando sua memória de que a guilda fica por perto, a apenas 2 quadras de distância, uma caminhada de 3 minutos até a recepção. A sugestão dela levanta uma questão, ela pergunta a Zoe se ele está registrado na Guilda dos Aventureiros.
Ele pondera por um momento e depois esclarece que seria mais preciso dizer que não está mais registrado, já que seu último registro foi há 20 anos. Ela processa a informação, conectando-a ao comentário anterior dele sobre fazer tempo que não estava em Ystad. Ela então informa que, se ele for se registrar pela primeira vez, ou se registrar novamente, terá que pagar uma taxa de inscrição. Uma pilha de moedas repousa sobre a mesa entre eles. Ele pergunta se ela sabe quanto custa, expressando surpresa com uma taxa de inscrição além da taxa anual da qual ele já sabia. Mia explica que ouviu dizer que se deve a vários fatores, como um declínio na qualidade dos aventureiros, e que também leva um tempo considerável para emitir o cartão de aventureiro. Ele acorda assustado, sentando-se na cama e segurando a cabeça. Uma onda de desorientação o atinge, parece que ele dormiu por dias. Ao olhar para cima, ele vê Mia ao seu lado, com uma expressão de alívio gentil. Com um sorriso caloroso, ela confirma a suspeita dele. Ele esteve inconsciente por um tempo. Algum tempo depois, totalmente vestido com seu terno e óculos, ele se senta em frente a Mia. Ela segura uma xícara quente. Sua expressão é de questionamento e preocupação enquanto eles retomam a discussão. Enquanto fazem uma refeição leve, Sawyer e Mia discutem sobre a guilda dos aventureiros. Mia lembra que a taxa inicial pode ser de cerca de 50 moedas de prata, embora não tenha certeza. Isso faz Sawyer se perguntar sobre o destino daqueles que não podem pagar. Ela sorri de forma tranquilizadora, dizendo para ele não se preocupar, pois ela tem dinheiro. Com um tom brincalhão, ela se declara uma criança que adora café com leite e anuncia que irá sustentá-lo. Ele dá uma risada, admitindo que ela o pegou de surpresa. Ele pede, em tom de brincadeira, para que ela não intimide um pobre velho que está sendo sustentado por uma jovem, o que arranca uma pequena risada de Mia. A conversa deles termina quando chegam ao seu destino, a imponente filial de Ystad da Guilda dos Aventureiros. Sawyer observa que o prédio parece um pouco diferente de como ele se lembra, questionando uma passagem que nota à esquerda. Lá dentro, Mia explica que a passagem se conecta diretamente ao bar ao lado, permitindo que os aventureiros comemorem assim que recebem suas recompensas. Ele comenta que é uma ótima maneira de manter os aventureiros satisfeitos. Enquanto ele fala, uma mulher trabalhando no balcão da recepção se vira para eles, notando sua presença. A recepcionista, Louise, cumprimenta Mia com um sorriso caloroso, exclamando que já faz muito tempo. Mia retribui o cumprimento, e Louise expressa sua genuína felicidade em vê-la novamente. Ela continua, notando a longa ausência de Mia e admitindo que pensou que Mia poderia ter ficado chateada e desistido de ser uma aventureira após um certo incidente. Mia confessa que considerou desistir, mas no final decidiu voltar. Inclinando-se para mais perto, Louise sussurra que sacerdotisas profissionais são muito raras e que muitos aventureiros estariam ansiosos para que ela se juntasse a eles. Ela então olha para Sawyer, acrescentando que parece que Mia já tem alguém cuidando dela. Sua expressão se suaviza em um olhar pensativo enquanto ela reflete que as recepcionistas da Guilda dos Aventureiros são geralmente pessoas gentis e atenciosas. Ela voltou sua atenção para Mia, perguntando se ela estava com um homem mais velho. Mia confirmou alegremente, apresentando-o como Sawyer. Ela explicou que ele havia ajudado imensamente e que agora ela estava retribuindo o favor alimentando, uma escolha de palavras que fez Sawyer se encolher um pouco. A explicação dela levou Louise a perguntar com que, exatamente, Sawyer a havia ajudado. Sawyer, enquanto isso, lamentava internamente a péssima escolha de palavras de Mia. Os olhos da recepcionista se arregalaram em choque ao processar a palavra alimentando, sua mente saltando para uma conclusão escandalosa enquanto ela perguntava sem rodeios se Sawyer era o cafetão de Mia. A pergunta direta pairou no ar por um momento antes que a expressão de Louise se suavizasse, um estalo de compreensão em sua mente. Sawyer, imperturbável, simplesmente ofereceu um sorriso educado e confirmou sua identidade. Ele disse que era um prazer conhecê-la, levando a recepcionista a se apresentar como Louise, confirmando o nome dele com um sorriso caloroso. Na Guilda dos Aventureiros, Louise inicia o processo de registro perguntando a Sawyer o que ele sabe sobre aventureiros. Ele responde que tem um entendimento básico, vindo de Mia, sobre como conseguir trabalhos, mas admite que seu conhecimento está 20 anos desatualizado. Louise acha isso útil, decidindo que é melhor tratá-lo como um novato completo e explicar tudo desde o início. Ela apresenta o sistema de classes de aventureiros, estruturado como uma pirâmide. Na base está a classe provisória, em branco. A partir daí, pode-se avançar para bronze, prata, ouro, platina e, finalmente, a classe lendária. Ela explica que as classes são baseadas em mérito e contribuição, e que alguém se torna um membro formal da classe bronze apenas após provar sua habilidade. A classe ouro, ela acrescenta, pode aceitar a maioria dos pedidos disponíveis. Essa explicação surpreende Mia, que comenta que o ranking inicial costumava ser a classe aço. Ela percebe que as coisas devem ter mudado significativamente nas últimas 2 décadas. Sawyer concorda, observando que a qualidade dos aventureiros também diminuiu. Mia entende agora, lembrando que ela mesma começou como classe bronze, não em branco. Louise detalha o motivo dessas mudanças, explicando que o sistema foi alterado 6 anos antes para estabelecer a licença provisória. Isso foi uma resposta ao excesso de aspirantes aventureiros que percebiam não serem adequados para a realidade de vida ou morte da profissão. A guilda decidiu que era problemático emitir certificados oficiais para aqueles com baixa aptidão. Enquanto ouve, a expressão de Sawyer se torna mais séria. Ele percebe que a licença provisória é apenas uma folha de papel, não uma placa de metal, e por um momento se pergunta se poderia usar seu próprio papel. Ela confirma seu status de novato e lhe apresenta um formulário, explicando o processo simples. Uma vez preenchido e carimbado com o selo da guilda, uma parte destacável se torna um certificado de seguro diário. Sawyer observa em silêncio,
concluindo que este sistema baseado em papel é uma solução eficiente de baixo custo, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Com o formulário preenchido, ela entrega a Zoe o certificado de papel, aconselhando-o a não perdê-lo. Ele agradece e então menciona a taxa da guilda que Mia havia comentado. Louise esclarece que o registro para a classe em branco é gratuito. A taxa de 50 moedas de prata é para a emissão de um certificado de classe bronze, necessário para se tornar um membro pleno. Zoe considera esse arranjo útil por enquanto. Ela então esclarece uma restrição crítica para seu novo status. Aventureiros da classe em branco são proibidos de aceitar missões sozinhos e devem ser acompanhados por alguém da classe bronze ou superior. Mia imediatamente se oferece para ajudar. No entanto, Louise fica pensativa, apontando que, embora o ranking bronze de Mia torne uma parceira viável, um grupo composto por uma sacerdotisa e um mago tem um equilíbrio ruim. No balcão da guilda, Louise expressa seu espanto para Zoe e Mia. Ela explica que Zoe é incrivelmente forte, tendo derrotado a maioria dos bandidos com as próprias mãos, um fato que a faz questionar seu próprio julgamento. Estendendo a mão para a mão enluvada dele, ela admite que não consegue perceber sua habilidade de forma alguma, achando a situação totalmente desconcertante. Sua confusão vinha de um fato simples: mestres de artes marciais, esgrima ou até mesmo arquearia possuem uma aura forte e detectável. No entanto, por algum motivo, ela não conseguia sentir tal aura vinda de Zoe. Percebendo que seu escrutínio poderia ser indelicado, ela se desculpa por sua grosseria. Ele, no entanto, não se ofendeu, interpretando calmamente as palavras dela. Ele afirmou que isso simplesmente significava que ele parecia fraco, uma conclusão que Louise confirmou estar correta. Zoe processou essa avaliação em silêncio. Enquanto considerava as palavras dela, seus pensamentos se voltaram para a verdadeira fonte de seu poder, sua habilidade e táticas. Era uma habilidade extremamente poderosa que lhe concedia aptidão com qualquer arma, um benefício tão potente que havia chocado a Deus Elis quando ele a solicitou pela primeira vez, 20 anos atrás. Ele percebeu que essa habilidade única poderia não ser detectável pelas capacidades de detecção de Louise. Ele também se lembrou de que, enquanto estudava magia, frequentava um dojo de artes marciais e esgrima semanalmente, confirmando para si mesmo que o relato de Mia sobre suas habilidades era de fato verdadeiro. Voltando seu foco para o presente, ele encontrou Louise ainda examinando sua mão. Ela comentou que suas mãos eram muito limpas, o que ela achou estranho para um lutador. Com um leve sorriso, Zoe respondeu que eles simplesmente cuidam muito bem de suas mãos. Seus pensamentos então se desviaram para outros indivíduos poderosos. Ela refletiu que é raro alguém ser de primeira linha tanto em disciplinas físicas quanto mágicas, embora existam algumas pessoas assim. Ela mencionou Belmont, um herói demoníaco no quartel-general, e se perguntou sobre alguém chamada Charlotte. Ela também nomeou o vice-líder da guilda, Randy, como uma exceção à regra, assim como o Raio de Prata Branca, observando que não se ouvia falar de nenhum deles há anos. Antes que ela pudesse se perder demais em suas recordações, Zoe gentilmente trouxe a conversa de volta, desculpando-se pelo desvio e garantindo que entendia a situação em comum. Animando-se imediatamente, Louise perguntou com entusiasmo se ele a acompanharia como um aventureiro de classe bronze, admitindo que esperava por isso. Ela explicou que, como era cedo e havia uma missão disponível, ela queria aceitá-la, apresentando um documento para ele e Mia verem. Na Guilda dos Aventureiros, Mia explica os detalhes de sua nova missão: coletar 30 feixes de erva noturna em 4 dias por uma recompensa de 30 moedas de ouro. Ela detalha que a planta, uma flor que desabrocha na floresta, emite uma fraca luz mágica à noite, facilitando a coleta. No entanto, ela murcha em 7 dias, tornando-a inadequada para armazenamento a longo prazo. Enquanto Zoe escuta, Louise elogia Mia por seu conhecimento, comentando que ela está fazendo um bom trabalho. Um pouco envergonhada pelo elogio, Mia insiste que precisa ser útil em sua área de especialidade. Ela informa a Zoe que o lugar mais rápido para encontrar a erva é a Floresta Trale, localizada a leste da cidade. Ao ouvir isso, Zoe percebe que uma expedição à floresta exigirá uma preparação mais séria do que suas saídas anteriores. Ele começa a considerar uma visita a uma loja de ferramentas. Ele declara confiantemente que eles darão conta da coleta da erva noturna. Ao saírem do salão da guilda, Mia reflete sobre a recepcionista, Louise, admitindo que, embora seja bonita, ela também pode ser bem assustadora, apesar de parecer ter uma queda por novatos. Zoe concorda com a avaliação dela sobre Louise. Mia então revela um fato surpreendente: Louise é uma mestre espadachim de nível platina que, no passado, era enviada para lidar com emergências. A informação faz Zoe parar para pensar, e ele suspira, preocupado que talvez precise pedir dinheiro emprestado a Mia mais uma vez para os preparativos. Sua preocupação se mostra válida. Enquanto caminham pela cidade, ele pergunta a Mia se pode pegar emprestado algumas moedas de prata para comprar ferramentas antes de irem para a floresta. Ela concorda prontamente, sugerindo que definam uma quantia apropriada para comprar o que precisam. Internamente, ela reflete que Zoe está longe de ser um novato típico, o que deve torná-lo especial. Com uma expressão gentil e sincera, Mia o encoraja, dizendo-lhe para providenciar o que quer que ele acredite ser necessário para a jornada deles. Levando as palavras dela a sério, eles entram em uma loja de variedade cheia de suprimentos para aventureiros. Um lojista acolhedor os cumprimenta enquanto eles começam a olhar as mercadorias. Depois de um tempo, Zoe coloca suas escolhas no balcão: um saco de dormir, corda, algumas poções e um pacote embrulhado. Ele determina que isso é tudo o que precisa, com o custo total chegando a 60 moedas de prata. Mia observa, desejando silenciosamente que também pudesse comprar um caderno e um espelho de mão. Ela decide não incomodá-lo mais, mas Zoe se oferece para comprar os itens para ela.
Um momento depois, ele se vê segurando itens de higiene que ela insistiu que ele pegasse. Com um sorriso radiante, Mia explica sua preferência por ele estar bem arrumado, deixando Sooya sem graça por ter sido superado mais uma vez. Enquanto se aproximam da floresta trail, Mia explica a Sooya que a natureza é o lugar ideal para orar a deusa Mãe Terra. Ela menciona ter visitado a floresta calma e agradável uma vez antes, a trabalho. Observando a expressão dele enquanto ele estuda um mapa, ela pergunta se ele gosta da floresta, notando que ele parece estar se divertindo. Confirmando seu desejo de retornar, ela coloca uma lanterna na beira da floresta, pronta para entrar. Já dentro da floresta, Sooya comenta que Mia, vestida com um novo manto vermelho com capuz, parece uma eremita, um comentário que ela não sabe bem como interpretar. Ele então pergunta sobre a bagagem que comprou, antes de sorrir e declarar que finalmente tiveram um golpe de sorte. Observando a uma curta distância, Mia reflete que suspeitava que ele tinha algo mágico e estava esperando para ver se ele perguntaria a ela sobre isso. Ele então demonstra sua compra, um casaco de cor clara que funciona como uma caixa interdimensional. Ele explica que usa magia para guardar itens em espaços invisíveis, suportando até 30 quilos. Uma mochila convencional, ele observa, não combinaria com sua roupa. Manter o item requer alocar um pouco de poder mágico, e é por isso que ele prefere minimizar o que carrega nas mãos. Agora vestindo o casaco mágico, ele fica ao lado de Mia sob o céu noturno. Ela o elogia, dizendo que é muito estiloso, e ele responde que um homem velho precisa se esforçar para ter uma boa aparência. O caminho deles é subitamente iluminado por um brilho suave. Mia aponta a origem, um cacho de flores pálidas e brilhantes chamadas vidro noturno. Ela comenta que encontrá-las é considerado boa sorte. Enquanto ela segura as flores, com o rosto iluminado pela luminescência delas, Sooya compara sua aparência à de um vagalume. Mia pergunta se ele acha bonito, acrescentando que sente que a beleza delas é efêmera. Ele concorda, admitindo que a visão é bastante emocionante. Após um momento, Mia decide que devem retomar a busca. Mais tarde, caminhando sob a luz de duas luas, Sooya verifica como ela está, perguntando se está cansada de tanto andar. Ela admite que sim, mas insiste que ainda está bem. Ele observa que já coletaram metade da cota para o pedido. Ele a tranquiliza para não se preocupar com o resto, pois encontrar as flores é mais difícil pela manhã. Ele aponta para a frente, informando que há um acampamento por perto e sugere que tirem o resto do dia de folga. O estômago dela ronca alto em resposta. Envergonhada, Mia ri e confessa que também está com fome. Sooya sorri, dizendo para ela ir com calma enquanto se dirigem ao acampamento, confirmando que a colheita pode esperar até a noite seguinte. Ela já estava quase dormindo sob o céu estrelado, com a cabeça pendendo enquanto murmurava sua concordância com a sugestão dele. Observando-a, os lábios de Sooya se curvaram em um sorriso leve e divertido. Enquanto caminhavam pela floresta à noite, Sooya daqui avista fumaça à distância, supondo que deva ser de aventureiros. Ele diz a Mia para ficar perto dele, uma instrução que ela aceita prontamente. Sua mão repousa no cabo de sua lâmina, pronto para um possível encontro enquanto se aproximam cautelosamente da origem da fumaça. Eles chegam ao que parece ser um acampamento abandonado recentemente. Sooya observa o único conjunto de bagagem e especula que o dono pode ter ido buscar água. Decidindo esperar, ele sugere a Mia que eles reacendam o fogo e se sentem. Depois de estender seu manto no chão, Mia senta-se sobre ele, pedindo desculpas pelo incômodo. Eles se acomodam junto ao calor do fogo sob a luz de duas luas. Ela olha para o céu noturno e comenta que a lua é linda. Sooya ri, explicando que em sua terra natal, usar essa frase de forma tão casual é um pouco embaraçoso, pois tem um significado diferente. Confusa, Mia pede que ele explique. O rosto dela cora ao perceber a implicação romântica, exclamando que não fazia ideia de tal regra. Sooya minimiza com uma risada, admitindo que pensava ser uma história conhecida. Ele então se lembra de um ditado sobre as luas gêmeas e decide ser mais cuidadoso com suas piadas. Pegando um caderno, ele se prepara para anotar os pensamentos que a presença de Mia lhe trouxe à mente. Assim que sua caneta toca o papel, Mia pergunta o que ele está escrevendo. Ele explica que está criando um registro das aventuras, eventos e até dos escritos e poemas dela, para o completo choque da jovem. Ele então para, seu olhar se deslocando para a floresta escura além da fogueira. Com um sorriso conhecedor, ele fala para a escuridão, sugerindo que é hora de quem quer que esteja se escondendo sair. Ele continua falando com a pessoa invisível, comentando que deve estar sendo difícil para ela e que o calor da panela que deixaram para trás deve ser ajustado em breve. Nas sombras, uma jovem com uma longa trança parece angustiada com suas palavras. Incitada por suas palavras, a aventureira emerge, chocada por ele conseguir vê-la. Sooya confirma que sim, embora note que ela não parece bem. Mia rapidamente se apresenta e apresenta Sooya, garantindo à mulher que não são hostis. Enquanto a aventureira permanece em silêncio, Sooya estala a língua, resmungando que ela fez algo inútil. Ele observa enquanto os pés da aventureira cintilam e se materializam, sua invisibilidade falhando. Com Mia olhando surpresa, ele comenta calmamente sobre a visão. A aventureira, aparentemente indiferente, pergunta se sua aparência é realmente tão incomum. Seu olhar então se aguça, focando-se intensamente em Sooya. Chamando pelo nome, ela exige saber como ele conseguiu descobrir suas artes espirituais de invisibilidade. À luz de uma fogueira, Sooya observa a mulher que encontraram, comentando que nunca a imaginou como uma elfa da floresta. Ele nota que as grandes florestas de Yggdrasil, o lar dela, são distantes e pergunta se ela não se perdeu. Ela olha para baixo, afirmando com convicção que não vai voltar. Seu olhar então se ergue para Sooya, que cuida de uma panela.
Ela se apresenta como Merilou e pede desculpas por ele ter tomado a liberdade de acender o fogo, perguntando seu nome em troca. Ele elogia o nome dela e se apresenta como Sawyer, um mago. Merilou observa que ele deve ser mesmo, considerando que conseguiu ver através da invisibilidade dela. Sawyer simplesmente confirma a dedução dela com uma boa resposta. Nesse momento, Mia se apresenta formalmente a Merilou como uma sacerdotisa da deusa Mãe Terra. Enquanto ela o faz, Sawyer reflete internamente que foi a habilidade especial de seus óculos que lhe permitiu ver a elfa invisível. Ao ouvir o título de Mia, os olhos de Merilou se arregalam em choque. Ela se inclina para frente, perguntando com uma intensidade repentina se Mia é realmente uma sacerdotisa da deusa Mãe Terra. Ela rapidamente descarta sua própria explosão de surpresa quando Mia pergunta se algo está errado. Mudando de assunto, Merilou revela que também é uma aventureira e apresenta seu cartão da guilda de classe bronze. Mia observa que o número de registro de Merilou a torna veterana deles, enquanto Sawyer especula silenciosamente que ela talvez seja até da classe prata. Merilou esclarece que, embora tenha começado a viajar há 2 anos, ela tem vivido nos bosques próximos nos últimos 6 meses e, portanto, não tem participado de nenhuma aventura. Incentivado pela honestidade dela, Sawyer decide confessar que esta é sua primeira aventura. Ele pega seu próprio cartão da guilda, tratando Merilou como sua veterana e pedindo que ela seja gentil. Merilou fica surpresa, percebendo que o homem que ela julgava experiente é um completo novato. Em seu nervosismo, sua mão enluvada vacila, fazendo o cartão da guilda voar pelo ar. Ele descreve um arco diretamente em direção à fogueira crepitante, enquanto ele e Mia soltam um grito de alarme. Antes que possa ser incinerado, Merilou habilmente apanha o cartão no ar. Com um sorriso malicioso, ela o provoca sobre seu erro. Mia, preocupada, lembra a Sawyer que Louise, a recepcionista da guilda, ficará brava, um sentimento que Merilou parece achar divertido. Ele aceitou a refeição de Merilou, que apresentou a sopa de frango com legumes com um aviso divertido para não reclamarem se não gostassem. Mia também agradeceu, e o grupo se preparou para comer. Ao provar a sopa, ele ficou impressionado, comentando sobre seu sabor complexo e delicioso. Mia também saboreou sua porção. Seus pensamentos então mudaram, e ele perguntou a Merilou se ela conhecia uma flor silvestre específica usada para a coleta de grama noturna, questionando o que ela estava fazendo na floresta traiu. Ela confirmou a pergunta dele com confiança, afirmando que, claro, conhecia as plantas, como uma elfa da floresta, era um conhecimento comum entre seu povo. Vendo isso, Sawyer deduziu corretamente que o propósito dela na floresta era coletar aquela flor silvestre específica. A postura dela mudou abruptamente. Ela o corrigiu, afirmando que ele estava apenas um pouco errado sobre seu propósito. De repente, seus sentidos se aguçaram, detectando uma ameaça invisível. Ela os avisou que o aroma atraente da refeição havia atraído convidados indesejados, uma matilha de lobos. Com a lua cheia no céu, ela acrescentou, a situação poderia se tornar bastante perigosa. Enquanto o grupo se senta ao redor da fogueira, Merilou adverte Mia para não se afastar da luz. Mia, com uma expressão preocupada, pergunta se a lua cheia é o motivo do aparecimento de lobos tão especiais. Sawyer confirma a suspeita dela, com uma expressão séria enquanto examina a escuridão além do acampamento. Para combater a ameaça invisível, ele invoca um golem de pedra maciço da própria terra. Com um comando silencioso, ele ordena que a construção proteja Mia até se autodestruir, criando um guardião formidável, embora temporário. Merilou encara o golem, incrédula, comentando que não acredita que um suposto novato como ele pudesse invocar algo tão grande. Ela então muda para um assunto mais prático, lembrando da última emboscada dos ladrões e pedindo que ele prepare um local de recuperação caso ela ou Mia se machuquem, garantindo que possam recuar e se curar rapidamente. Ele avalia internamente sua própria criação, reconhecendo que, embora poderoso, o golem é lento e de fabricação grosseira, inadequado para combate direto. No entanto, ele conclui que, para o propósito de escoltar e defender um ponto fixo, é uma ferramenta muito eficaz. Nesse momento, um novo inimigo emerge das sombras, um lobo aterrador enorme, de pelo branco, com seus olhos inteligentes brilhando sob as luas gêmeas, liderando uma matilha de lobos menores. Em resposta a este inimigo formidável, Merilou sorri com confiança, declarando que também lhes mostrará algo impressionante. Ela inicia um encantamento, invocando o espírito do vento, SYLPH, para se manifestar através de seu contrato. Seu feitiço culmina na invocação de SYLPH, um pequeno espírito do vento alado. Enquanto Merilou envia o espírito para a batalha, Sawyer observa, notando que seu palpite estava correto. Lobos comandados por um espírito não seriam detidos por uma simples fogueira. Para não ficar para trás, Sawyer libera sua própria magia. Ele invoca um enxame de cobras demoníacas para rastrear e devorar seus inimigos, seguido por uma saraivada de balas mágicas rastreadoras que cortam a noite e atingem a matilha de lobos. O ataque mágico se mostra insuficiente, o lobo aterrador possui alta resistência à magia. Merilou se vira para Sawyer, chocada, questionando como ele poderia usar tal magia se não era um mago. Percebendo que será preciso mais para terminar a luta, Sawyer desembainha sua espada e oferece sua ajuda. Sob a luz da lua cheia, um enorme lobo atroz branco uiva enquanto outro rosna para Sawyer daqui. Ele calmamente tranquiliza sua companheira, afirmando que sabe como manusear uma espada. Lembrando-se do ponto fraco da criatura, ele avança, com a lâmina pronta. Seu golpe, no entanto, é muito superficial. A lâmina resvala na lateral da fera, fazendo pouco mais do que enfurecê-la. O lobo atroz solta um rugido furioso, e Sawyer percebe com preocupação que apenas o deixou com mais raiva. A fera enfurecida avança, forçando-o a se esquivar.
De uma distância segura, Merilou observa aterrorizada, gritando e perguntando se ele se esqueceu dela. Antes que ele possa responder, o lobo atroz deixa cair uma pequena massa borbulhante de sua boca. Merilou encara horrorizada, perguntando-se que tipo de monstro é este. Sawyer, no entanto, permanece focado, identificando o pescoço como o alvo para um golpe fatal. Vendo o perigo, Merilou rapidamente começa um encantamento, invocando os espíritos do vento para esconder seu corpo e alma. O lobo atroz de repente pausa seu ataque, farejando o ar em confusão enquanto a presença dela desaparece. Ele aproveita o momento, gritando para Merilou apagar sua presença e ficar longe. Encarando a fera rosnante, Sawyer nota a fúria em seus olhos e declara que agora a tem em seu poder. Com uma palavra de poder, ele invoca um golem. Ao seu comando, uma figura imponente de pedra emerge do chão, interceptando o ataque do lobo atroz. Enquanto o golem luta com a fera, Sawyer o instrui a segurar o lobo firmemente para ele, para o espanto de Merilou. Enquanto o golem contém o lobo atroz que se debate, Sawyer se aproxima. Ele pede desculpas à criatura pela dor que está causando, comentando que uma espada seria mais rápida e menos dolorosa, antes de desembainhar sua lâmina. Com o conflito resolvido, Sawyer se afasta. Merilou elogia um pequeno e etéreo espírito do vento por seu bom trabalho, dizendo-lhe que está livre para ir para casa. Sawyer reflete internamente que o lobo atroz nunca teve chance contra um espírito do vento. Merilou se dirige a Sawyer, comentando que ele é um figurão. Ele desvia o elogio, afirmando que essa é a fala dele. Ele sugere que, com as habilidades dela, ela poderia facilmente levar todo o crédito por matar o lobo atroz. Ele então reflete em voz alta, questionando se uma espadachim mágica de classe em branco como ela poderia ser secretamente uma nobre. Ele continua, esclarecendo que não é de status elevado e que só conseguiu escapar ileso por causa do apoio dela. Merilou desvia o olhar, parecendo aceitar seus agradecimentos, embora sua expressão seja indecifrável enquanto ela reconhece silenciosamente que foi útil. Sawyer percebe a expressão dela e pergunta por que ela está sorrindo de canto. Ele então se lembra que, enquanto o lobo atroz avançava, ele entrou em pânico e acidentalmente a chamou de Merilou com. Envergonhada e corada, Merilou grita para ele não zombar dela. Sawyer responde calmamente que não a culpará por entrar em pânico, e então acrescenta que ela é fofa, o que a deixa ainda mais irritada. Ela retruca que é mais velha que ele e exige que ele a trate como sua superior. A troca de farpas é interrompida pela chegada de Mia. Ela pergunta se os dois estão bem. Merilou se vira para ela, questionando se Sawyer poderia ser uma pessoa má, reconhecendo sua força, mas apontando quão impiedoso ele foi ao matar o lobo atroz. Mia apenas sorri, descartando a ideia como um absurdo e afirmando com firmeza que Sawyer é uma boa pessoa que salvou sua vida. Vendo a completa devoção de Mia, Merilou se vira para Sawyer com um olhar desconfiado, perguntando o que ele fez com ela e o acusando de seduzir a sacerdotisa. Com um ar cansado, Sawyer simplesmente pede para ela dar um tempo. Mais tarde, o grupo enterra a criatura caída. Mia oferece uma oração, agradecendo a deusa Mãe Terra pela vitória e pedindo descanso para a alma do lobo atroz. Depois, Sawyer se dirige a Merilou, lembrando-a de que ela queria lhe perguntar algo antes e questionando se ela encontrou toda a grama noturna de que precisava. Ela confirma que eles têm metade das 30 gramas noturnas necessárias para a missão e que planejava procurar o resto no dia seguinte. Merilou então oferece sua ajuda, explicando que sabe onde a erva costuma crescer e pode guiá-los para terminar a busca rapidamente. Sawyer reconhece o quão útil isso seria, mas Merilou ressalta que ela não ganharia nada com isso. Ele imediatamente pergunta se há algo que ela queira em troca. A expressão de Merilou fica séria. Ela confirma que há algo em que gostaria da ajuda dele e então faz seu pedido. Ela quer que ele conheça sua amiga. Seu apelo paira no ar da noite. Parada entre Sawyer e Mia sob a luz de duas luas, Merilou parece congelada, com a mão pressionada contra o peito como se estivesse sobrecarregada pelo peso de suas próprias palavras. Sob a luz da manhã, Mia cumprimenta Sawyer e Merilou alegremente. Sawyer, de costas por um momento, retribui o cumprimento antes que Mia note um tufo peculiar de seu cabelo espetado, parecendo um pequeno chifre. Ele tenta ajeitá-lo, um pouco sem graça, comentando que não está mais na idade em que ser chamado de fofo é um elogio. Mia apenas ri da reação dele, enquanto Merilou brinca que suas provocações devem tê-lo transformado em um Oni. Deixando o momento descontraído de lado, Sawyer pede formalmente que Merilou os guie até a colônia de erva noturna e até sua amiga. Merilou concorda prontamente, aconselhando-os a terem cuidado e a segui-la. Ao partirem, Sawyer caminha com uma expressão séria e silenciosa, ainda incomodado com seu cabelo rebelde. Percebendo seu humor, Merilou pergunta discretamente a Mia se ele está bem. Mais tarde, viajando sob o brilho de duas luas, Sawyer quebra o silêncio. Ele retoma o pedido anterior dela, perguntando se a amiga que eles vão encontrar também é uma fada da floresta como ela. Merilou confirma que sim. Ela então esclarece que sua amiga é a única que vive nesta parte da floresta, muito longe do domínio da árvore da vida. Sawyer entende e pergunta por que essa amiga não pôde ir com ela. A expressão de Merilou se torna sombria enquanto ela explica que sua amiga não consegue se mover. O rosto de Mia se enche de preocupação ao saber da condição da amiga. Sawyer observa essa troca, refletindo internamente que, em sua missão de ajudar os outros, eles também estão vendo um reflexo de si mesmos. Sentindo que há algo mais, Mia diz discretamente a Sawyer que, embora Merilou pareça estar dizendo a verdade, ela sente que a elfa está escondendo algo. Sawyer concorda com a avaliação dela. Merilou desvia o olhar, perturbada, acreditando que suas esperanças são impossíveis.
Vendo sua angústia, Mia oferece sinceramente sua ajuda no que for possível. Souya decide que eles devem ir de qualquer maneira, observando a conveniência da colônia de erva noturna estar no mesmo destino. Ele se vira para Merilou e declara que eles encontrarão sua amiga, com a intenção de julgar a situação por si mesmo. Merilou concorda, mas avisa que o caminho é difícil e que partirão pela manhã. Mia escuta, com uma expressão resoluta e preparada. O grupo chega à base de um penhasco íngreme e rochoso. Merilou, movendo-se com graça élfica, começa sua subida, garantindo aos outros que o destino deles está logo no topo. Ela se oferece para subir primeiro e dar apoio de cima. Ina, no entanto, olha para cima com clara apreensão. Ela se desculpa, admitindo que não tem habilidade para escalar penhascos. Ela expressa a preocupação de que, se não conseguirem subir, não poderão encontrar o amigo de Merilou. Souya a aconselha a não tentar, ressaltando que uma lesão seria um problema sério, já que ninguém ali pode usar magia de cura. Ele a tranquiliza para não se preocupar, explicando que tem duas soluções mágicas. A primeira opção seria ele subir e usar magia de transferência para teleportá-la, assim como fizeram ao resgatar os mortos-vivos. No entanto, ele observa que esse método consome muita mana, então ele preferiria usar a alternativa. Momentos depois, Ina se vê sendo carregada no colo por Souya. Ela cobre o rosto de vergonha, perguntando se é muito pesada. Souya responde com um seco sem comentários, enquanto Merilou observa, maravilhada com a cena. Enquanto a segura, Souya invoca um feitiço de levitação. Ina, ainda envergonhada, tenta racionalizar que qualquer peso deve ser de sua bagagem, não de seu próprio corpo pequeno. A magia é ativada e eles começam a flutuar para cima. Ele então esclarece com uma expressão presunçosa que, durante a ativação do feitiço, mal sentiu peso algum. Merilou os repreende de brincadeira por estarem flertando. Tendo alcançado o cume, ela anuncia que chegaram. Do novo ponto de observação, ela aponta para uma área à beira do lago dentro da floresta, identificando-a como o lugar que Souya e Ina estavam procurando. Ina agradece profusamente, e Souya observa que essa descoberta permitirá que eles concluam sua missão rapidamente. Em gratidão, Ina promete pagar algo para Merilou em Lustad. Merilou aceita, chamando isso de promessa, e então pergunta se Ina encontrará sua amiga da próxima vez. Com o acordo feito, ela gesticula para que o casal a siga. Numa clareira ensolarada, Souya se aproxima de um jovem garoto, anunciando seu retorno após alguns dias. Ele gesticula para suas companheiras, apresentando-as como Souya e Mia. Merilou, no entanto, observa confusa, incapaz de compreender a resposta incompreensível do menino. Ele explica a Merilou que o menino é um amigo, mas que não consegue se comunicar verbalmente e não pode sair daquele local. A expressão de Merilou torna-se séria enquanto ela estuda o garoto, perguntando-se em voz alta o que poderia ter causado tal condição. Antes de Souya revelar a verdade, o menino é um fantasma. Ela admite que suspeitava que algo estava errado, concluindo que a incapacidade dele de deixar a área significa que ele é um espírito preso à terra. O peso da confirmação recai sobre Souya, que baixa o olhar e pergunta em voz baixa se o menino está realmente morto. Com um olhar determinado, Merilou volta sua atenção para o espírito. Observe isso, diz ela, levando uma pequena ocarina de tom claro aos lábios. Uma melodia suave flui do instrumento, com as notas girando pela clareira. O jovem espírito escuta atentamente, um sorriso suave e pacífico adornando seu rosto enquanto a música o envolve. Sua expressão é de puro contentamento, completamente absorto na canção. Merilou continua a tocar, com os olhos fechados enquanto se concentra na melodia. Souya comenta com ela que é comum espíritos serem atraídos por coisas que gostavam em vida. O espírito do menino parece concordar, sentindo felicidade com a música, mas uma profunda confusão surge dentro dele ao questionar por que lhe dizem que está morto. Esse sentimento parece alcançar Merilou, que baixa o olhar com uma expressão preocupada, perguntando a Souya o que a morte realmente significa e há quanto tempo o menino está, e ficará, preso aqui. Seu olhar se volta para a forma solitária do menino na clareira. Ela se pergunta em silêncio se, sem a intervenção de Souya, o espírito teria permanecido ali por toda a eternidade, completamente sozinho e despercebido por todos. A voz de Souya interrompe seus pensamentos sombrios. Ele a chama pelo nome, afirmando com confiança que tem uma maneira de se comunicar com o menino, tanto para falar com ele quanto para ouvir o que ele tem a dizer. Merilou se vira para ele, com os olhos arregalados de surpresa. Merilou pergunta ansiosamente a Souya o que ele fará. Ele explica que, embora não possa controlar espíritos diretamente, acredita que pode confirmar as intenções do menino fantasma. Com uma expressão desesperada, Merilou simplesmente implora, chamando seu nome. Em resposta às suas palavras, ela curva a cabeça profundamente, implorando para que ele salve a criança e prometendo que fará qualquer coisa que ele peça. Souya, calmamente, diz a ela para, por favor, levantar a cabeça. Ele ergue gentilmente o queixo dela com a mão enluvada, garantindo que uma expressão sombria não combina com ela. Ele então revela que conhece um método diferente para a comunicação espiritual. Ele admite que há um risco significativo, mas como o pedido vem da fofa Merilou, ele quer atendê-lo de alguma forma. Ele explica que uma maneira de conversar com fantasmas é através de uma arte sagrada usada por sumos sacerdotes. Ao ouvir isso, Mia observa com súbita preocupação, perguntando o que exatamente ele está planejando fazer. Ele revela o outro método, uma técnica chamada forma espectral que usa mana para se transformar em um ser extremamente próximo de um fantasma. Com a declaração de que irá liberar sua alma de seu corpo, uma luz branca brilhante irrompe dele. Enquanto sua forma física desaba na grama alta, seu espírito translúcido se ergue. Mia grita seu nome em alarme.
Agora em forma de espírito, Sooya deve tentar rapidamente ouvir as palavras do menino. Mia pergunta a Merilou o que exatamente aconteceu entre ela e Sooya. Merilou esclarece que, quando disse que ele salvou sua vida, estava se referindo a um ataque nas planícies de Melborsa. Ela estava sozinha, cercada por bandidos, e pensou que era o fim até que Sooya apareceu e derrotou todos eles. Merilou fica surpresa com a reação de Mia, que exclama incrédula, aquele velho. Mia confirma, acrescentando que ele parece estar sem dinheiro. Perto dali, a forma espiritual de Sooya parece registrar a conversa delas, enquanto fica claro que sua reputação como um estranho prestativo está tomando um rumo inesperado. Quando Mia desmaia, Sooya ampara, avaliando sua condição. Ele nota que ela deve ter esgotado todo o seu poder mágico, mas tranquiliza uma Merilou frenética, garantindo que sua vida não está em perigo. Ao ver sua amiga inconsciente, mas segura, lágrimas de alívio brotam nos olhos de Merilou. Ela olha para Mia e sussurra seu agradecimento. Ele as observa, percebendo que elas tinham acabado de trocar palavras através de comunicação espiritual, uma habilidade supostamente reservada para sacerdotes de alto escalão. Ele descarta a impossibilidade disso, lembrando a si mesmo que este é um mundo onde irregularidades como ele existem. Deixando de lado suas reflexões internas, ele diz a Merilou que devem deixar Mia descansar e permanecer ali por hoje. Ele então acrescenta que o jovem espírito, Connie, parecia ter gostado de sua ocarina. Suas palavras despertam uma memória em Merilou, que se recorda do momento em que disse ao espírito do menino que, mesmo que ele não pudesse entender suas palavras, ele podia ouvir sua ocarina, e aquela melodia era sua mensagem para ele. Naquela memória, o espírito do menino sorri calorosamente, agradecendo-lhe por tocar. A lembrança faz Merilou curvar a cabeça, dominada pela emoção. O peso da memória recai sobre ela e, de volta ao presente, Sooya coloca uma mão reconfortante em seu ombro, pedindo que ela toque um requiem para o menino. Horas depois, ao cair da noite, Sooya escreve em um diário à luz da fogueira enquanto Merilou toca uma melodia sombria. Depois que ela termina, ele elogia sua habilidade, perguntando se ela aprendeu a tocar em sua terra natal. Merilou explica que só começou depois de iniciar sua jornada, pois precisava do dinheiro extra por estar com poucos fundos para a viagem. Ela continua, observando que uma elfa da floresta viajante é uma raridade, então as pessoas paravam para ouvir mesmo que ela tocasse mal. Ela acredita que foi graças a esses 2 anos de viagem que suas habilidades melhoraram tanto. Depois que ela termina, Sooya pergunta sua idade, revelando que ele tem 37 anos. Merilou comenta que ele parece jovem para a idade. Ele então devolve a pergunta para ela. Ela se esquiva, perguntando se ele está tentando fazê-la parecer mais jovem, mas ele simplesmente afirma que não é sua intenção. Ela revela que tem 102 anos, tendo passado um século em sua terra natal, onde o tempo parecia insignificante. Merilou explica que na grande floresta da árvore do mundo, todos ao seu redor tinham mais de 1000 anos, vivendo sem ambição, como se já estivessem mortos. Todos haviam aceitado uma existência estagnada e sem idade, limitados pelas restrições da árvore. Enquanto ela fala, Sooya se lembra do que sabe sobre os elfos da floresta. Eles nascem da árvore do mundo e não podem sobreviver sem sua chamada maldição. Ela continua, admitindo que, a princípio, pretendia voltar para casa, reconhecendo o dever dos elfos da floresta de aceitar suas restrições e proteger a árvore do mundo. Mas agora, longe de sua influência, Sooya questiona suas intenções. Ele pergunta se ela está rejeitando essa vida estagnada, escolhendo em vez disso o destino mortal dos humanos. Seu olhar se enrijece com determinação. Ela declara que viver como se estivesse morta é um destino que não pode mais aceitar. Mais tarde, enquanto estão deitados na grama observando o cosmos, Merilou comenta sobre a beleza das estrelas, sugerindo que contar as estrelas cadentes não seria tão ruim. Sooya concorda que a vista é deslumbrante. Seus pensamentos então se voltam para o menino fantasma, e ela pergunta se Sooya acredita que Connie conseguiu alcançar sua mãe. Olhando para a vasta expansão, Sooya afirma baixinho que eles deveriam acreditar que sim. Perto de um riacho ensolarado, Merilou chama alegremente por Sooya, que acaba de acordar, convidando-o para se juntar a ela e Mia na água. Abaixo deles, o rosto de Mia registra puro choque com o convite repentino. Desviando o olhar, Sooya se dirige diretamente a Merilou, afirmando que, embora os dois não se importassem, seria injusto com Mia. Atrapalhada, Mia gagueja o nome dele enquanto Merilou a observa com um olhar interrogativo. Ele rapidamente se esconde atrás de uma árvore, insistindo que a situação não é culpa sua. Algum tempo depois, com todos vestidos, Merilou anuncia sua partida para Eustad. Ela explica que, com o prazo da comissão sendo no dia seguinte, não tem motivo para ficar e pede a Sooya que cuide de Mia por mais um tempo. Um mapa simples ilustra o caminho da jornada deles, traçando a rota da natureza selvagem de volta para a cidade murada. Chegando ao portão leste de Uxutad, Sooya expressa seu alívio por não terem encontrado monstros no caminho de volta. Mia concorda, admitindo que, embora pensasse estar acostumada a atividades ao ar livre, a jornada tinha sido bastante cansativa. Ele sugere que descansem por alguns dias antes de pensar no próximo trabalho. O rosto de Mia se ilumina, e ela diz que ficaria feliz em continuar sob seus cuidados. Internamente, no entanto, Sooya reflete sobre sua baixa autoavaliação, acreditando que contribuiu pouco. Ele pondera que, assim que alcançar o rank bronze, suas habilidades serão muito requisitadas, e deseja poder contar a Mia sobre o talento maravilhoso que ela possui. Merilou diz a Mia que é graças a ela que ainda está com eles, um sentimento que Mia confirma. Perto dali, Sooya considera que elogiar Mia demais talvez não seja sensato, pois existem exceções entre os aventureiros. Em frente à guilda dos aventureiros, Sooya pergunta a Merilou sobre seus planos.
Ele sugere que se separem por enquanto, prometendo passar mais tarde para cumprimentá-la. Com uma expressão sombria, Mia concorda em silêncio. A cena muda para uma manhã anterior, onde Sawyer é acordado bruscamente por um respingo de água fria em seu rosto. Mary-Lou grita de brincadeira para ele aguentar, e ele percebe, assustado, que está tomando um banho de água, algo que não experimentava há muito tempo. Na guilda dos aventureiros, a recepcionista Louise cumprimenta um grupo que acaba de retornar. Com um sorriso conhecedor, ela lhes dá as boas-vindas, comentando que, a julgar por suas expressões, a missão de coleta de ervas deve ter corrido bem. Sawyer, carregando o fruto de seu trabalho, confirma o sucesso. Louise gesticula para que a sigam, direcionando-os ao balcão para que ela possa verificar os itens entregues. Ela inspeciona as ervas, impressionada com a preparação deles, notando 2 feixes extras. Sawyer explica que eram reservas para o caso de problemas imprevistos. Louise calcula a recompensa, 30 moedas de ouro. Enquanto ela trabalha, Sawyer calcula mentalmente suas despesas, ferramentas de aventureiro, hospedagem, comida e a taxa de registro para o rank bronze, percebendo que é uma soma impossível. Mia nota sua preocupação e diz para ele esquecer o dinheiro que ela lhe emprestou. Ele se lembra que a dívida é de mais de 150 moedas de prata e decide acertar o pagamento da guilda, pedindo em 10 moedas de ouro e 200 de prata. Ele se vira para Mia, insistindo que não pode simplesmente ignorar a dívida. Ele pede paciência, prometendo pagá-la integralmente assim que alcançar o rank bronze. Com a questão de sua dívida adiada, ele retorna ao balcão onde Louise lhe entrega seu pagamento. Ela pergunta como foi sua primeira aventura. Sawyer responde que a coleta em si não deu muito trabalho, se fosse para ignorar a emboscada dos lobos gigantes. Seu comentário totalmente casual sobre um encontro tão perigoso deixa tanto Louise quanto Mia completamente atonitas e sem palavras. Louise se recupera primeiro, com expressão cheia de alarme. Ela explica que lobos gigantes são monstros raros na floresta Slale, e encontrá-los sob a lua cheia é excepcionalmente perigoso. Sawyer confirma calmamente que era de fato noite de lua cheia, admitindo apenas que isso lhes deu algum trabalho. Enquanto ele fala, uma aventureira elfa com cabelos trançados chega. Louise a cumprimenta calorosamente, chamando-a de Mary-Lou. Sawyer gesticula para a recém-chegada, esclarecendo para Louise que foi graças a ela que eles lidaram com a emboscada sem nenhum ferimento. Extremamente feliz, Louise cutuca a bochecha de Mary-Lou de brincadeira. A elfa se encolhe, reclamando que faz cócegas e pedindo para ela parar. Louise se desculpa, dizendo que estava apenas muito feliz. Sua expressão então se torna inquisitiva enquanto pergunta a Mary-Lou o que ela estava fazendo na floresta Slale. Ela processava a avalanche de informações, primeiro Mia, agora Mary-Lou, e ainda por cima um lobo atroz. Mary-Lou, no entanto, explicou com calma que muita coisa havia acontecido, mas que Sawyer e Mia a ajudaram. Enquanto ela falava, Sawyer não conseguia deixar de sentir que havia algo de especial na elfa. Ele então ergueu um dedo, declarando que os detalhes do encontro permaneceriam em segredo entre os 3. Ele minimizou o ocorrido como uma simples coincidência, mas Mia logo esclareceu que o retorno seguro de Mary-Lou se devia em grande parte aos esforços de Sawyer. De volta ao balcão, Mia comentou que as peles do lobo atroz teriam rendido um bom dinheiro, talvez até mais do que a recompensa da missão. Esse detalhe aguçou a curiosidade de Louise, mas, vendo a relutância deles em compartilhar, ela decidiu respeitar a privacidade deles e disse que não perguntaria mais nada. Ao se afastarem, Mary-Lou virou-se para Sawyer com um olhar inquisidor, perguntando no que ele estava pensando. Ele respondeu oferecendo algumas moedas de ouro, dizendo para ela se presentear com algo. Ele explicou que, embora o lobo atroz fosse um prêmio para qualquer caçador, ele não possuía a habilidade de esfolar e teve que enterrar a criatura. Ele continuou seu raciocínio, afirmando que, como esta era uma missão comissionada e ele não havia ajudado a coletar a grama noturna, sentia-se em dívida com ela. Ele apresentou as moedas como um sinal de agradecimento por sua ajuda, chamando de uma gorjeta por sua performance maravilhosa e propondo que colaborassem novamente em algum momento. Mary-Lou permaneceu em silêncio, contemplando suas palavras. O silêncio dela foi quebrado quando ela lhe disse para não ser tão gentil. Com um leve sorriso, ela cedeu, dizendo que, se ele insistia, aceitaria a oferta. Em um piscar de olhos, sua mão disparou e pegou a moeda dos dedos dele. Na guilda dos aventureiros, Sawyer e Mia se despedem de Mary-Lou. Mia, animada, sugere que se encontrem novamente em breve, enquanto Louise se despede da elfa que parte. Enquanto as portas pesadas se fecham, Louise comenta que Sawyer é uma pessoa e tanto. Ele dá um sorriso leve e conhecedor, pensando consigo mesmo que é sábio manter uma conexão com uma usuária de artes espirituais habilidosa como Mary-Lou. Nesse momento, outro grupo de aventureiros retorna de uma missão. Seu líder, um homem loiro e barulhento, dá um tapa no ombro de um companheiro careca de armadura, parabenizando a todos pelo bom trabalho. Ele volta sua atenção para o balcão, anunciando a Louise que a missão foi concluída com segurança e que é hora de uma bebida comemorativa. A uma curta distância, Sawyer e Mia observam o grupo animado. O aventureiro, Randy, agradece a Louise por ter encontrado um trabalho tão fácil para ele. Ela o recebe de volta profissionalmente e pergunta se a missão de escolta correu bem. Ele comenta casualmente que foi uma pena não ter havido nenhuma luta. Sua companheira ruiva retruca imediatamente, chamando de idiota e insistindo que é sempre melhor quando não há combate. Outro membro do grupo, um arqueiro, lembra a mulher, Rebecca, que eles teriam recebido um bônus por combate. Ele então comenta sobre o companheiro careca, Thomas, notando sua constituição impressionante, mas falta de paixão, antes de apressar a todos para receber o pagamento para que possam comer. Enquanto Randy continua a lamentar o bônus perdido, seus camaradas tentam acalmá-lo.
Louise começa a contar a recompensa de 50 moedas de ouro. Observando-os, Sawyer ouve o termo que herói ser usado para descrever Randy, e um lampejo de nostalgia o atinge enquanto reflete sobre a palavra. Seus pensamentos são interrompidos quando Mia de repente se apoia nele, parecendo pálida e indisposta. Ele se vira preocupado, perguntando o que há de errado, no exato momento em que o olhar de Randy recai sobre eles. Os olhos do aventureiro se arregalam em reconhecimento. Aquela não é a Mia, ele grita, exigindo saber o que está acontecendo. Mia, parecendo completamente exausta, pensa consigo mesma que já teve o suficiente.